Então, o que eu estava pensando aqui em relação ao reforço? Só para a gente poder já se organizar. Como é o plantão e o reforço juntos, né? A gente conversei com a Karina, conversei com a Zari. O reforço é sempre aquela ideia de pegar algo que não é a matéria, né? Porque senão seria o plantão, não é a matéria da prova, mas a gente pega algo que seja pré-requisito, né? Então, por exemplo, no meu caso, matemática 3, inevitavelmente a gente vai ter ali alguma coisa em relação à porcentagem, que a gente já vai falar no plantão. No caso do Azari, né, talvez um reforço em relação a mexer com fração, mas algo também que vocês não tenham tão grandes dificuldades, né? O que eu fiz também na outra aula? Vou dar um relembrando e uma conversa sobre áreas, tá? Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de prismas, a gente fala de pirâmides, inevitavelmente a gente falar sobre áreas, algumas coisas ali também são interessantes, tá bom? Então, não tem lista, conforme você perguntou, não tem lista, mas vou colocar aqui 2 exercíciozinhos. A gente também já coloca um relembrando aqui importante, não só para essa prova, mas para um monte de coisa aqui em relação à geometria, tá bom? Então a gente começa bem assim, ó. Fala aí, meu velho. Então, você me falou, eu não estou com ele aqui. Não, a apostila eu não estou, não. Eu até na aula eu até mexo com você. Na verdade, aquele exercício, eu não fiz em sala porque ele também tem um nível muito alto. Aí acabou que eu tirei dúvida de algumas pessoas, mas a gente não... Não, mas eu mexo na aula, tá bom? Ó, anota aí, por favor. Vou colocar aqui, ó. Assim. Hã? Exatamente. Ó. De quê? Não. Ah, no simulado Enem? Sim. No simulado Enem cai de tudo. Ah, rapaz, acho que são 10, né? Aí acaba que a gente cobra um pouquinho de tudo para poder ficar legal. Exatamente. Nessa aqui é a área chorada e na outra é a área total. Bom, vamos nessa. Tá na mão, ó. Quero que a gente encontre as duas áreas. No caso, uma aqui
a área sombreada, a área achurada e a segunda, a área toda. Eu vou colocar aqui do lado um relembrando, que eu acho que é importante pra caramba, não só para a prova, mas para tudo que fala ou que conversa ali em torno da geometria. Tem dois camaradas que para mim são extremamente importantes. Enquanto vocês anotam aí, eu também já vou colocar aqui, ó, um deles. Triângulo equilátero. E o outro é o quadrado. Aqui, antes da gente fazer, ali, dá uma olhada aqui nesse relembrando, importante, eu acho. Olha para cá, se liga. Sabe o que acontece? Questões de área, ou, mais precisamente pensando, quando eu pego, por exemplo, uma questão que trata ali de prisma ou pirâmide, ou qualquer sólido, qualquer poliedro, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, você precisa da área, né? Ah, eu quero calcular o volume, mas beleza, a área da base vezes a altura. Ah, eu quero calcular a área total, a área lateral, enfim, aí nem né, já. Área está entre os 4 assuntos que mais caem no Enem, na matemática. Então, assim, fora as questões de área mesmo, a gente tem ali todo o contexto dentro que a gente precisa saber. E aí tem esses dois elementos ali, ó, que eu vou colocar, ressaltar, que eles para a gente são importantes porque eles, primeiro, aparecem muito, muito mesmo, e a gente também consegue tirar algumas conclusões. Por exemplo, vamos pensar no triângulo equilátero. Qual é a principal característica do triângulo equilátero? Todos os lados são iguais e os ângulos também são iguais, tanto internos quanto externos. É tudo igual. Triângulo equilátero tem todo negócio igual. Ah, lados iguais, ângulos iguais. Olha para cá, por favor. Toda vez que eu traço a altura do triângulo equilátero, inevitavelmente eu faço aparecer dois triângulos que são triângulos retângulo. Tudo bem? Hã? Sempre. Toda vez. Tracei a altura, eu faço aparecer dois triângulos que são triângulos retângulos. Esses triângulos, eles têm, ou esse triângulo, se você quiser pensar, ele tem uma característica muito especial. Primeiro, ele tem um ângulo de 30, um ângulo de 60 e um ângulo de 90. Ele já tem dois dos ângulos notáveis. E aí eu botei o pé lá na trigonometria agora. Quando eu falo de trigonometria, eu tenho 30, 45 e 60. Os ângulos, os triângulos, as questões que aparecem em geral são com esses ângulos. Porque quando ele dá um ângulo diferente, 37, 42, enfim, ele tem que dar um valor de seno, cosseno. Então, esses caras aparecem demais. Quando eu faço isso aqui, eu faço aparecer
um triângulo retângulo que tem lado, esse pedacinho aqui é a metade do lado, e a altura. Lembrando que aqui também é metade do lado. Se você usar o teorema de Pitágoras aqui, certo? E como seria esse teorema de Pitágoras? Eu posso colocar aqui, ó, h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Tudo bem para todo mundo? Né? Usei o teorema de Pitágoras aqui. Se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, quando eu isolar o h, que é muito tranquilo também, eu poderia fazer isso aqui, ó, h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tudo bem? 1 menos 1 quarto fica 3 quartos. Então o nosso H, ele é a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Só estou mostrando de onde veio. Só para você poder lembrar que é L raiz de 3 sobre 2. Como assim, Gleitson? Toda vez que eu tiver um triângulo equilátero, a altura pode ser escrita como L raiz de 3 sobre 2. Sempre, sempre. Peguei um triângulo. Esse triângulo é um triângulo equilátero. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Sempre. Beleza? Pô, maneiro. Então, peguei um triângulo, é um triângulo equilátero, a altura L raiz de 3 sobre 2. Tá. Bom, mas se eu quisesse pensar na área, como que ficaria? Como que eu calculo a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2, não é isso? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Tá. Concorda comigo que isso aqui é base? Concorda comigo que isso aqui é altura? Se eu fizer então assim, ó, área igual a base, que é L, altura, que é L raiz de 3 sobre 2, ainda sobre 2. Tá de boa? Vou fazer de novo, vou falar de novo. Como que calcula a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Olha para esse triângulo aqui. A base é um lado. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Ah, tá. Então, peraí. Quer dizer, então, que essa área, ela pode ser escrita assim, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, ainda sobre 2. Todo mundo concorda? Sim? Multipliquei em cima, né? Eu vou lembrar que esse 2, ele é 2 sobre 1. Então, eu posso escrever que a área repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quer dizer que a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como assim? Estou dizendo que toda vez que você pegar um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área. Você pode pensar assim, Gleidson, tá, mas você acha mesmo que é interessante eu decorar essa parada? Porque se eu sei calcular a área de triângulo, eu calculo a área de triângulo que eu quiser, mais ou menos. Porque essas questões, imagine que eu te dou um triângulo equilátero. Olha para cá. Tipo, eu tenho um triângulo equilátero de lado 20. Aí você quer calcular a área. Aí você fala, pô, beleza, se o lado é 20, eu vou fazer o teorema de Pitágoras, vou calcular a altura. Depois que eu souber a altura, eu vou fazer base vezes altura sobre 2 e vou achar a área. E eu vou fazer 20 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e terminei. Mas se isso não aparecesse muito, também não compensaria. Mas aparece pra caramba. Muito, muito e muito. Então, uma vez que aparece muito, muito e muito, vale a pena você deixar isso aqui na mão. Certo? Isso aqui é só para mostrar de onde veio. Por quê? Porque quando você decora só a caixinha, amanhã você pode esquecer. Mas depois de amanhã, se você sabe de onde veio, você pode fazer sozinho. Tipo, quero calcular a altura. Traça a altura,
Teorema de Pitágoras, vou chegar aqui. Quero calcular a área. A área é base vezes altura sobre 2. Aí, se eu fizer, eu vou chegar aqui. Tudo bem? Outro camarada importante é o quadrado. Essa linhazinha tracejada que eu coloquei aqui é diagonal, certo? Quando eu traço a diagonal, muito próximo com o que acontece ali com o triângulo, eu também faço aparecer um triângulo retângulo. Maneiro. Ah, que triângulo retângulo é esse? É um triângulo retângulo que tem dois lados iguais. Se você usar o teorema de Pitágoras, diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado, mais L ao quadrado, você vai chegar aqui, ó, que a diagonal é L raiz de 2. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Sempre, sempre. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Aí você, pô, beleza, mas qualquer quadrado? Qualquer quadrado. Olhou para a diagonal. E outra, a área do quadrado. Como é que é a área do quadrado? Lado vezes lado. Ou, como eles são iguais, lado ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Hã? Ah, vou te dar uma informação importantíssima, então, para você poder se ligar. Todo hexágono regular... O que é um hexágono regular? 6 lados iguais. Todo hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. 6. Todo hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Tudo bem? Se esse negócio é formado por 6 triângulos equiláteros, aí você pode enxergar esses. Aí fica mais fácil de você pensar. Gente, dá um print aqui, tá bom? Quem quiser anotar. Eu até aconselho o seguinte. Essa parte aqui, ó. Tenta fazer em casa. Na boa. Tenta fazer tipo assim, pô, vou pegar um triângulo equilátero, vou usar o teorema de Pitágoras e vou isolar um H. Alguém não entendeu alguma passagem aqui? Não? Tá tudo legal? Beleza. Tenta aí então.
Aqui. Vamos trocar uma ideia rápida. Repara o seguinte, eu quero achar a área sombreada. Não é isso? Maneiro. Tá, mas nessa brincadeira de achar a área sombreada, antes de você fazer qualquer tipo de conta, você tem que pensar assim, o que eu quero? Ah, é a área de tudo menos essa área do meio. Não é isso? Ah, é a área de tudo menos a área do meio. A área de tudo menos a área do meio. O que é tudo? Tudo é um hexágono regular, que eu sei que é formado por 6 triângulos equiláteros. Até tracei aqui para você poder meio que, tô vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda vez que você pegar um hexágono regular, já traça as diagonais assim, ó. Você já vai saber que, bom, são 6 triângulos equiláteros. O lado desse cara é 10. Né? Outra parada importante. Se são 6 triângulos equiláteros, eu vou fazer 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí funciona já. Né? Mas... Agora, eu não sei essa altura aqui, ó. Só que para pensar, essa altura são duas alturas de triângulo equilátero. Tudo bem? Enxerguei isso? Todo mundo viu? Que aqui é a altura de um triângulo equilátero e aqui é a altura de outro triângulo equilátero. Ah, miserável. Então, peraí. Isso aqui é L raiz de 3 sobre 2, que nos leva a 5 raiz de 3. Vou fazer devagar, tá bom? Uma altura. Só que essa outra também vai ser 5 raiz de 3. Beleza? Então eu sei que a altura toda, inevitavelmente, ela vai ser 10 raiz de 3. Chegou aí? Então tá maneiro. Ó, eu sei então que aqui é 5. Por que que isso aqui é isso? Porque é a altura do equilátero. Isso aqui é isso porque é a altura do equilátero. Isso aqui é... porque é também. Então, eu vou somar esses dois e já foi. Beleza? Bom, que na verdade isso era uma informação que estava faltando, né? Porque, por mais que isso aqui seja um triângulo que está aqui dentro, é triângulo. Se é triângulo, eu calculo base vezes altura sobre 2. Tá? Eu vou apagar aqui, tá bom? Aqui, ó. Área do triângulo. O grandão. E fazer o quê? Então, mas o hexágono inteiro eu já sei. Que é 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Entendeu? Porque, por exemplo, na verdade, eu vou entender aqui, eu vou escrever aqui, tá? Que a área sombreada, ela é a área do hexágono menos a área do triângulo. Tudo bem? A área do hexágono menos a área do triângulo. Aí você pensa, bom, então peraí, a área sombreada, ela vai ser área do hexágono 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos aquela história de base vezes altura sobre 2. Tá bom? Aqui, acompanha aqui comigo. Eu dou um tempinho para copiar. Área sombreada. Repara, 6 vezes L é 10 ao quadrado. Raiz de 3 é 1,7. Isso tudo sobre 4. Menos a base. Quanto que vale a base desse triângulo? 10. Quanto que vale a altura? 10 raiz de 3. Muito bem. Isso sobre 2. Que é base vezes altura sobre 2.
A dica, assim, a gente está fazendo uma questão de área, mas a dica é sempre assim, vou fazer uma questão de pirâmide. Aí eu quero calcular o volume. Cara, escreve a fórmula, substitui, depois faz a conta. Não tenta fazer direto, porque às vezes, pô, errei uma bobeira. Ao invés de colocar o quadrado, eu não coloquei, entendeu? Então, fique esperto nisso. Ó, nossa área sombreada, então ela vai ser 6 vezes 100 vezes 1,7, isso sobre 4, menos 100 raiz de 3 sobre 2, fazendo bem devagar. Então a nossa área sombreada, posso simplificar aqui, ó, 25, não é isso? E aqui vai ficar 50. Então, ó, 6 vezes 25 vezes 1,7 menos 50. Ah, eu já posso colocar 1,7 aqui também, né? Quanto que dá 6 vezes 25 vezes 1,7? Fazer de cabeça aqui, ó, na calculadora, hein? 255, acho. Não, 6 vezes 25 vezes 1,7, 255. Ó, ah tá, 255 menos, aqui dá quanto? 50 vezes 1,7. 85, né? Quanto que dá esse negócio? Hã? Quanto? 170? Ah, faltou 55 ali. Botei 50. É, eu tô aqui, ué, gente. Show. 170. Tem unidade? Tem, né? Não, tem não. Então 170. Se tivesse unidade, seria alguma coisa quadrada. Tudo bem, gente? Né? Show de bola. É, na verdade é o enxergar o que é a altura aquele bagulho, né? Mas uma coisa que eu estava pensando, gente, tá vendo aquele segmento verde ali? Aham. Não é igual. Não, não. Perguntinha aqui, ó. Esse segmento aqui, né? Você tá falando? Não. Primeiro que a altura tem que formar 90 graus, né? Com o lado, ou com a base, ou com, enfim. Aí não é. Beleza? Eu posso apagar esse relembrando aqui? Aqui do lado? Posso? Falta de tudo, não sei de nada. É só trabalho. Falta você. Lá, lá, lá. Aí. Essa aqui foi a letra A, né? Letra B. Fizemos a letra B? Ó, lembrando, né, que essa aula é uma aula de reforço e logo em seguida o plantão de matemática 3, né? Mas se a gente avançar um pouquinho, não tem muito mistério. Querendo ou não, a matemática 3 também não tem tanta coisa, dá pra gente trocar uma ideia. Dá um tempinho pra copiar aí e é isso.
Oi? Vai. Porque vai ter que usar um raiz de 3 ali, né? Mas aí vai elevar o quadrado. O raiz de 2 sai. Então, o mesmo papo de sempre. Vou calcular, beleza. Mas antes de calcular, eu tenho que saber o que que é. O que que você enxerga aqui nessa parada? Um triângulo equilátero e um triângulo retângulo. Beleza, isso é bom. Aí a gente começa. Bom, esse triângulo equilátero, eu sei alguma coisa dele? Ainda não. Mas dá para saber, sabe por quê? Porque olha só, esse lado aqui, eu consigo descobrir algumas maneiras diferentes, mas uma delas é, isso aqui é como se você pensasse, ó, olha para cá rapidão. Pega essa dica aqui, que isso aqui também é interessante. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, isósceles, esse cara, ele é a metade de um quadrado. Sempre. Tudo bem? Verdade, porque... Hã? Aí você fala assim, bom, se ele é metade de um quadrado, se aqui for L, aqui também é L, aqui vai ser, conforme a gente viu lá, L raiz de 2. Gleitos, mas eu não quero gravar isso não, eu quero usar o teorema de Pitágoras sempre. Fica à vontade, mas aquela velha conversa. Vamos fazer uma, vamos fazer duas, beleza, agora quando você senta para fazer 90, velho, qualquer vantagenzinha é muito bem-vinda, né? Então, eu sei o seguinte, eu de cara já vou falar que esses lados, eles são iguais. E aí, por que que eu estou garantindo que eles são iguais? Porque eu já está no desenho aqui mostrando que os ângulos são iguais. Então, quando eu tenho ângulos iguais, automaticamente eu também terei lados iguais. E aí, esse ladinho aqui, ele vai ser 8 raiz de 2. Oi? Sim. Pelo teorema de Pitágoras, ou entender que isso aqui é diagonal de um quadrado de lado 8. Aí, ó, já foi. Até porque, lembra, a fórmula da diagonal saiu do teorema de Pitágoras. Então, né, fica tudo muito, muito amarrado. E aí você vai pensar assim, pô, beleza. Eu sei então que o lado do meu triângulo é isso, né? Aí o que você vai pensar? Vou calcular a área. A área vai ser... Quero calcular esse triângulo aqui, ó. Como que é a área dele? Eu posso pensar que é meio quadrado, ou eu posso pensar que é base vezes altura sobre 2, que é a mesma coisa, né? Se eu penso que é meio quadrado ou se eu penso que é base vezes altura sobre 2, no final da história eu chego nisso aqui. 8 vezes 8 sobre 2. Somado com um triângulo equilátero. L ao quadrado, que é 8 raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem, gente?
Dá um confere lá, vê se você está vendo tudo que é necessário ver. A primeira partezinha ali é o triângulo que está do lado esquerdo. A segunda partezinha é o triângulo que está do lado direito, mais embaixo. Então, beleza. Isso quer dizer o seguinte. Aqui a gente tem 64 sobre 2, somado com... Isso aqui é o quadrado, vai dar 64 vezes 2, não é isso? Tá. Então, ó, 64 vezes 2 vezes a raiz de 3, isso tudo dividido por 4. Isso aqui vai dar 32, mais... Bom, posso simplificar aqui, ó. Aqui vai ficar 2, e aí nós temos 32 raiz de 3. Sim ou não? 64 por 2, 32 raiz de 3. Beleza? Vou até dar uma dica aqui. A gente pode tomar dois caminhos. Tudo bem que a prova é uma prova discursiva, né? Então, quando você se depara com coisas que têm raiz, se não falaram nada, se não está no texto, é aproximadamente, você deixa como raiz, né? Ah, como assim deixar como raiz? Posso deixar assim, ou o mais bonitinho é você fatorar e colocar isso aqui, tipo 32, que multiplica 1 mais a raiz de 3. Que também é algo que você vai encontrar nas provas objetivas, né? Se você terminou, ele não deu o valor de raiz de 3, cara, vai estar assim. Esse é um caminho. É como se você dividisse por 32 os dois termos, né? Aí fica 1 mais a raiz de 3. Um outro caminho, também interessante, é quando você tem lá um valor aproximado. Então fica 32 mais 32 vezes 1,7. (32 vezes 1,7). Deixa eu fazer, dá 50 e... 4,4. E aí a nossa área, ela vai ser 86,4. Essa tem unidade, não tem? Tem. Então, em geral, eu costumo dizer assim, não é um pecado mortal, mas é interessante que faça. Entendeu? Você não vai ficar, nossa, vou perder aquele... Não. Mas é maneiro. E outra, nas questões objetivas, você não vai encontrar essa opção. Sentar, entendeu? Beleza? Galera, assim, duas letrinhas só para meio que lembrar coisas importantes de área, né? Eu acho que, tá? As outras figuras, elas são muito mais diretas, né? Ah, um retângulo, um paralelogramo, um trapézio, ele não tem muito... Agora, o triângulo equilátero, o quadrado, o hexágono regular, eles são coisas que são legais de você pensar. Tudo bem? Então tá massa. Tempinho para dar um print. E eu vou apagar aqui. Tá bom? Essa é 9h50, né? Que teria começado, né? 9h50, 10h40, 11h30. Não é isso?
Vou apagar aqui, hein? Galera, olha só. Tá. Vamos. Será que eu chego aqui? Vamos virar a chave aí para pensar um pouquinho na matemática 3. E aí, o que a gente tem de mais importante na matemática 3? Primeiro, tem que entender a história. Segundo, tem que saber calcular porcentagem. Terceiro, eu tenho que lembrar que a matéria da prova é juros simples, né? Então, se a matéria é juros simples, antes de qualquer coisa, juro tem a ver com dinheiro e com tempo. Um dinheiro que ficou um tempo para ser pago. Um dinheiro que ficou um tempo para ser recebido, né? E aí, em cima desse dinheiro, em cima desse tempo, a gente começa a tirar algumas conclusões. Tipo, se a matéria é juros simples, já põe o negócio na sua cabeça aqui, ó. Juro é CIT sobre 100. Aí você pode às vezes achar, pô, Gleitson, eu não... O que é esse negócio do CIT sobre 100? Primeiro, que isso aqui é uma formulinha para você utilizar, porque já é uma generalização de uma ideia de aumentar sempre um valor de maneira fixa, né? Tá, mas quem são essas letras? J é o juro, óbvio. O C é o capital. O capital é sempre o dinheiro que vai sofrer ação. Capital é sempre a grana. Do nada você tira o sapato. Capital vai ser a grana que você vai deixar por um tempo, certo? Então, você fala assim, capital é o dinheiro que eu vou receber? Capital é o dinheiro que eu vou pagar depois? O que é o I? I é a taxa. O cara fala, tantos por cento ao mês, tantos por cento ao ano, tantos por cento... Então, I é a taxa. E o tempo, bom, já fala, né? É o período que você vai ficar para poder pagar esse negócio. Então, CIT sobre 100. Você vai falar assim, pô, já pesquisei uma vez e eu vi a fórmula só CIT. Juro é igual CIT. Tem problema? Não tem. Exatamente. Quando você for substituir aqui, a taxa já está dividida por 100. Então, por exemplo, se eu falasse para você que é uma taxa de 8%, ao invés de colocar 8, você ia colocar quanto? 0,08. Que no final da história, dá no mesmo, né? Porque, tipo assim, se eu já dividir por 100, já foi. Agora, você vai pensar assim, peraí, tem um negócio também que eu sei que é o montante. Eu nem julgo isso aqui ser uma fórmula, tá? Só você entender que montante é tudo. Montante é tudo. E aí, se é tudo, é tudo que você vai receber no final. Montante é tudo que você vai receber no final. Certo? Então beleza. Apliquei um valor, esse valor rendeu um juro, e aí no final eu pego tudo. O juro com o que eu investi. Juro com capital. E aí o milagre acontece. Beleza? Detalhe.
Eu queria comentar, porque teve gente que me perguntou, até na sala mesmo, eu queria comentar sobre uma questão que ela joga com essa história de o que foi a prazo, o que foi à vista e assim por diante, né? Até mesmo para a gente observar essas coisas. A questão, se eu não me engano, ela é a página 31, número 3. Vai ver? É uma que fala que tem um perfume que é vendido à vista por R$ 48. Isso. Vamos fazer essa resolução, porque acho que vale a pena também da gente. Oi? Exatamente. A história era bem assim. Um perfume era vendido por R$ 48, mas ele também poderia ser vendido ou comprado, né? Em duas parcelas de 25, sendo uma no ato da compra e outra um mês depois. Então, o que eu sei é que esse negócio aqui acabou virando duas parcelas de 25. Uma no ato da compra. E a outra um mês depois, beleza? Tudo bem? Bom, a pergunta era: qual é a taxa de juro utilizada? E aí, o que você tem que pensar? O juro só existe em algo que sofreu ação do tempo. O juro só vai existir em algo que sofreu ação do tempo. Para início de conversa, esse 25 não sofreu juro. Por que não? Porque ele é no ato da compra. Ótimo. Então, o que acontece? Se o cara deu 25 na hora, quer dizer que vão sobrar 23. Não é isso? E aí, cara, esse 23 que vai sofrer juro e vai se transformar nesse 25. Entendeu? A nossa cabeça fica querendo nos levar para a seguinte ideia: ó, o 48 virou 50. Não é. Aí você falou, 48 virou 50? Não, 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 não. O 23 que virou 25. Certo? A taxa está em meses, até porque é um mesinho mesmo. Não.
Juro é o que rende. Porque se rende para alguém e sai de alguém. Então rende é relativo, né? Só quando você tem uma deflação, né? A deflação é um juro negativo. É. É tipo. Você. Enfim, você vai pensar. É porque é ruim você ficar pensando em porcentagem para diminuir, né? A porcentagem real é para aumentar. A conversa é essa. Deu quanto? Hã? Hã? O juro é 2. 23. Não. O tempo é 1. Um mês depois. É. Assim, ele não fala, mas um mês já é suficiente, né? De você fazer já. Por exemplo, vamos lá. Se eu sei que o 23 virou 22, desculpa, o 23 virou 25, então eu já sei que automaticamente aqui, ó, conforme vocês já falaram, o juro é de 2. Não é isso? Ah, tá. Beleza. O juro é de 2. Então, se eu quero calcular qual foi a taxa, já vou mandar aqui, ó. Juro é 5 sobre 100. Eu sei que um juro de 2, com capital de 23, uma taxa que eu não conheço, o tempo de um mês sobre 100. Bom, o 2 ele é 23i sobre 100. Se eu multiplicar cruzado, 23i é igual a 200. I vai ser 200 sobre 23. Oito vírgula sete. Então, na verdade, o capital é o dinheiro que sofre ação do tempo. Capital é sempre o que vai sofrer ação do tempo. Peguei um negócio. Pô, é para pagar depois, é para receber depois, vai ficar um tempo para poder... Opa, esse que é o capital. Tá bom? Vou apagar lá no cantinho, hein? É porque o tempo ali está em mês. Teria em dias.
Vou fazer um exemplo. Ó, vamos colocar assim, aí, ó. Mandei um ali. Só vou pegar uma água rapidinho, tá bom? Pode ir.
E aí você vai mandar o quê? Oi? Na verdade é isso que você quer descobrir. Você quer descobrir o juro, né? É tipo assim, ó, 2.300 é o valor. 800 já foi dado. Se eu pegar essas duas informações então aqui, ó, e juntar, isso vai me levar a um capital de 1.500. Não é isso? Por quê? Porque eu vou fazer a subtração. O negócio custa 2.300 e eu, opa, já dei 800. Ele quer saber o valor total pago. Então, o valor total pago me leva a pensar o seguinte: juro, sítio sobre 100. Lembrando, gente, que você não necessariamente precisa ficar preso à fórmula. Você, eu tenho que fazer. Não, você pode calcular o valor percentual e somar isso 2 vezes, porque são 2 meses. A fórmula ela agiliza, porque se fosse ao invés de 2 meses, fossem 17 meses, vai ficar somando 17 vezes aquele valor? Não. Já põe lá 17, mas. Tá bom? Com certeza. Ó, 1.500 vezes. Nós temos um problema. A taxa e o tempo não estão na mesma unidade, né? Como é que a gente mexe nisso? 18% ao ano. Como o tempo está em meses, eu vou mandar o seguinte aqui, ó. 18 e eu vou dividir por 12. Por quê? São 12 meses. Olha para cá, hein? Bom, 18 dividido por 12 dá quanto? 1,5% ao mês. Tudo bem? E aí eu vou mandar aqui, 1.500, a taxa de 1,5, o tempo de 2, isso tudo sobre 100. Dá um confere aí e vê se está tudo certo. Beleza, né? Bom, nessa brincadeira, vou trazer para cá. Posso simplificar aqui, ó, por 100. Nosso juro vai ser 15 vezes 1,5 vezes 2. 15 vezes 1,5 vezes 2 dá quanto? 3, né? 1,5 vezes 2 dá 3, 3 vezes 15, 45. R$ 45. Então quer dizer que o valor total pago são os 800 que foram dados inicialmente, mais os 1.500 que ficaram para depois, e mais os 45 do juro. Isso vai dar 2.000. Beleza? 2.345. Oi? Escreve resposta. R cifrão. Sim, também. Não dá nada não. Hã? Tá. Tudo bem, gente? Tempinho para anotar. E é isso aí. Ó.
De resto, não tem muito mais mistério não, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre investimento. Valeu, galera. Ó, é isso. Vou até parar a gravação aqui, de leve.